Tá valendo. Pessoal, queria passar sobre o defeito do câmbio do CVT do ASX da Mitsubishi. Não falando mal da marca, mas sim de um defeito que sempre acontece nesse câmbio aqui, e tem um pouco de restrição sobre a informação de como proceder, qual o defeito que dá, o que pode acontecer. E a gente fez uma pesquisa nesse carro aqui. Esse carro precisou trocar até a caixa de câmbio, que ele começou um defeito progressivamente, começou devagar e foi aumentando. Isso acontece muito quando o cliente pega a estrada com o carro e trabalha com o carro numa condição de velocidade um pouco maior, então em torno de 160, 180 por hora, num período aí de uns 40 minutos, ele começa a dar uma mensagem no painel ali, que chama Slow Down, que é o que está no manual ali, temperatura do óleo excedida, ou temperatura do óleo da transmissão fora da faixa de trabalho. E o câmbio começa a ficar em emergência, o carro fica fraco, tira a potência do motor e chega uma hora que ele até começa a assobiar, fazer um barulho dentro da caixa de câmbio. E esse barulho dá para perceber que é falta de lubrificação, ou seja, o óleo aquece demais e passa a não fazer a lubrificação lá dentro, até da própria cinta, que o pessoal fala de correia de aço lá, né? Então a gente acompanhou esse carro desde o começo do defeito e vamos falar um pouquinho dele. A gente entrou no código de avaria, antes da gente executar o serviço no carro, a gente andava com o carro, aquecia o câmbio e ele dava, além da mensagem slow down, ele dá uma mensagem aqui. A gente está com o scanner conectado hoje aqui, mas ele dá uma mensagem assim, o código P0746, que é a normalidade de função do sistema de controle hidráulico, sistema de solenoide de pressão pressão de linha, faixa de trabalho da corrente de transmissão externa, a normalidade de função da válvula solenoide de pressão secundária, sistema solenoide de fluxo de arrefecimento da embreagem, faixa de trabalho da corrente da transmissão externa, ou seja, está tudo ligado à temperatura e à corrente que eles falam lá. E a gente fez toda a averiguação aqui, bom, não conseguimos solucionar o problema do carro. O cliente saiu para a estrada, o carro dava problema. Foi até que estragou a caixa de câmbio. E eu vou passar para vocês, assim, a gente precisa trocar a caixa de câmbio desse carro e como que é o radiador do carro, como que é feito essa instalação desse radiador para que melhore a eficiência da troca de temperatura da transmissão. Bom, pessoal, aqui está a caixa de câmbio antiga do carro. Trocamos inteira, como foi comprado outra para instalar. É um carro que é 4x4, está aqui o diferencial que sai para a roda traseira, né? Está a saída da roda dianteira aqui e a saída para o eixo traseiro nessa direção aqui. E o câmbio é grande, considerável assim, um câmbio CVT, bem parecido com o automático, mas é um câmbio variável. O problema aqui, em questão do arrefecimento do radiador, é o seguinte: aqui é a parte onde faz a troca do calor entre o óleo da transmissão com a água do sistema de arrefecimento. Então a gente tem duas mangueiras entrando nesse compartimento e internamente tem uma circulação de óleo que passa por um caminho aqui onde faz a troca do calor entre a água e o óleo. Só que a gente percebeu que isso não é o suficiente. Por quê? Porque além do compartimento aqui não trocar o calor suficiente, a própria concessionária recomenda a instalação de um radiador à parte. Um radiador que vai ajudar a refrigeração desse. Esse radiador, o que ele vai fazer? Vai continuar a circulação de óleo e água interno, só que vai ter duas saídas a mais aqui, onde vai sair dois canos para ir para um radiador à parte. Esse radiador vai ficar lá embaixo do para-choque do carro. E aí a gente vai falar desse defeito desse radiador, o que acontece no ponto de vista nosso em relação à instalação do radiador, porque segundo a informação que eu tenho do técnico da concessionária, é que ele falou que mesmo colocando o radiador ainda melhora, mas não soluciona o problema do carro. E aí a gente achou alguns pontos negativos disso aí em relação à troca de temperatura. Vamos para o carro agora lá. Bom, pessoal, continuando lá a sequência do radiador, na troca de calor lá, se vocês enxergarem aqui, ó, a gente tem a mesma peça. Esse é o câmbio já reinstalado aqui, o
O câmbio que foi substituído do mesmo carro, porém a caixa de câmbio trocada. E essa caixa a gente já comprou ela com o sistema de arrefecimento, ou seja, com o radiador do óleo do câmbio, que é o que troca o calor também com o ar, ou seja, troca o calor com a ventilação do carro. Então vocês vão enxergar aqui que as mesmas duas mangueiras que tem no radiador anterior, eu tenho nesse. Só que o que tem a mais aqui? Tem dois canos a mais aqui, ó, que sai da mesma peça, e esses dois canos tem uma interligação aqui, que na verdade, o que acontece? Vem um radiadorzinho que ele é colocado nessa região aqui, ó. Esse radiadorzinho é colocado nessa região do para-choque, atrás do para-choque, desculpa. E aquelas duas mangueiras que saem de lá, que é a mangueira do óleo, não a da água, ela vem e entra dentro desse radiador e faz a troca do calor com a ventilação do carro. Então o que acontece? Além de trocar a temperatura pela água, ele vai passar a trocar também pelo ar. Só que o que marcou bastante para mim é que o rapaz da concessionária falou para mim que mesmo colocando o radiador, poderia haver possibilidade de ainda continuar o defeito com menos frequência, mas o defeito poderia acontecer de novo. A gente analisando aqui, esse é o lugar onde fica o radiador original, ou seja, o radiador que vem da concessionária lá para instalar aqui. E a gente percebeu o seguinte, que aqui está desmontado o carro, mas aqui o para-choque ele envolve aqui, ó, a parte frontal do carro, e a parte traseira tem a capa da roda aqui. Então ele fecha, ele abafa esse radiador aqui. Ele fica justamente aqui, ó, nessa região do para-choque aqui, ó. Onde aqui nessa região é tudo fechado, não tem uma aleta aberta, nada, tem um farol de milha, tem um lugar aqui que é para a parte de refrigeração, mas é fechado, não é tudo tampado. O que a gente fez aqui para melhorar? A nossa ideia, o que aconteceu, o que a gente fez, que percebemos que o carro melhorou bastante aqui. O desempenho, foi feito o teste do carro na estrada e o carro não deu mais o problema realmente. Ao invés da gente cortar essa grade aqui para fazer uma entrada de ar aqui, que não ia ficar bonito o acabamento, a gente aproveitou essa entrada de ar que tem para a parte do radiador frontal aqui, ó. Tem uma grade aqui na frente, como todo carro, e essa grade ela faz a refrigeração do condensador e do radiador de arrefecimento. Aí o que a gente fez? A gente tirou essa peça debaixo do para-choque aqui, ó, debaixo do para-choque, e trouxe ela para a parte frontal. A gente fez um suporte aqui, ó, falta só acabar o suporte de baixo, e trouxe essa peça para frente, ou seja, a gente trouxe essa peça no lugar onde entra ventilação. Quanto mais velocidade eu tenho no carro, mais vento vai passar aqui, mais calor vai trocar com o ar aqui. Diferente de eu estar com a peça escondida aqui embaixo do para-choque. Eu acho que dos defeitos que esse carro ainda não soluciona esse problema é isso, o radiador ainda fica escondido. Então a gente trouxe ele na parte frontal, foi puxado as duas mangueiras que vocês estão vendo aqui, ó. Essas duas mangueiras elas saem de lá do trocador de calor e vem aqui e entra dentro desse radiadorzinho frontal. E ele faz a troca de temperatura aqui e volta. Então a gente já fez essa adaptação nesse sentido aqui, ó. Que a gente só aumentou um suportinho aqui e instalou a mesma peça que vem original, instalou na frente do carro. E já saímos com o carro para a estrada para testar, já andamos a 180, 200, 190, reduzindo de sexta marcha para terceira, segunda, que na verdade o CVT, se a gente for pensar bem, não teria marcha, só que tem uma simulação de marcha ali que você consegue reduzir o carro. Então a gente reduziu de uma velocidade bem alta para bem baixa, forçou bastante o câmbio, e o carro não deu defeito mais. A gente já andou, já não teve mais assovio, já não apareceu a mensagem slowdown lá no painel e não registrou o código de avaria, que é aqueles dois códigos que eu falei para vocês, que é relacionado à temperatura da transmissão. Então eu vou falar agora um pouquinho terminei aqui dessa parte aqui, e o óleo, vou falar agora sobre o óleo da transmissão, e o óleo que deve ser usado, e o reset após a troca do óleo da transmissão também, que tem que ser feito com um equipamento de teste. E aí eu vou também mostrar uma comparação desse carro com a gente está aqui na oficina hoje com uma Outlander também aqui, que não é o câmbio CVT, é um câmbio automático normal, tem o radiador, porém o radiador está instalado numa parte igual a desse carro, só que tem um detalhe: o para-choque da Outlander é tudo vazado para poder entrar o ar lá dentro. Ok? Vamos para dentro do carro agora. Aqui, pessoal, se vocês olharem aqui no manual, tá lá, ó, slowdown,
transmissão, né? A parte que fala da transmissão, temperatura, né? E fala assim, a temperatura do fluido da transmissão automática CVT está muito alta. Aparece essa mensagem aqui no painel de instrumento, tá? E também registra no scanner aquela avaria. Falando aqui da temperatura, vocês vão pegar bastante aqui a temperatura do óleo CVT, contagem. Vocês vão perceber esse carro está a temperatura ambiente aqui. No painel lá está 26 graus. Ou seja, a temperatura do óleo da transmissão, esse carro não funcionou. Ou seja, não funcionou ainda. E ali no scanner ele está marcando 72 graus, 72 ali, ó. Na verdade, a gente fez uma comparação aqui, até puxamos esse valor em Celsius e Fahrenheit. O que a gente chegou na conclusão? Que esse 72 aqui é Fahrenheit, porque não tem como, o carro nem funcionou, já está em 72 graus, então quer dizer que já está fervendo o óleo, ou o sensor está com problema. Mas nesse caso aqui não, porque a gente comparou aí, se a gente pegar aí 72 Fahrenheit, vai quase chegar a 26 graus. Então tá aí uma dica, que se for andar com o carro vai ficar um pouco confuso. Ou 72, já comecei a andar com o carro, tá meio fora. Quanto ao óleo, a troca do óleo e o reset da informação, porque ele tem período de troca. Segundo o que eu tenho de informação, é de 50 a 60 mil quilômetros aí, é para trocar o óleo dessa transmissão. Porém, a gente recomenda sempre que consulte o manual do carro e coloque o mesmo óleo que o manual pede, porque o fabricante pede que use aquele óleo lá. O que a gente fez aqui? Consultou o manual. Tá aqui, ó, na última página do manual. Tá aqui, ó. Tem aqui, ó. A Mitsubishi recomenda o uso exclusivo de lubrificantes Castrol. Aí vamos ao que interessa aqui, que é a parte do câmbio CVT. Deixa eu ver se eu consigo segurar para vocês aqui, dar uma olhadinha aqui, ó. Transmissão automática CVT, 7.1 litros, óleo especificado CVTF-J1, Castrol fluido, ou seja, esse fluido é específico da Mitsubishi, a Castrol que é o fabricante para essa marca de carro aqui. E a gente foi e instalou o mesmo óleo na caixa do carro. A função de reset da troca do óleo, se vocês olharem aqui, ó, tem aqui a função chamada função especial no scanner aqui. Vamos ver o que tem aqui de função especial. Informação da ECU, nível de degradação do óleo do CVT. Provavelmente isso aqui, a gente vai fazer agora, seja a indicação que é qual o nível de degradação do óleo da caixa de transmissão automática. Aí vai aparecer a mensagem assim, ó, apagar o nível de degradação do óleo CVT, ou seja, ele tem uma contagem de quanto tempo esse óleo está na caixa de câmbio, e depois que eu faço a troca eu tenho que fazer o reset para ele poder voltar a contagem do início, ou seja, contar tanto tempo quanto quilometragem da troca do óleo da transmissão. Você deu o comando aqui, ó, apagar o nível de degradação do óleo CVT. Apagar nível de degradação do óleo CVT, o nível de degradação do óleo CVT será apagado. Tem certeza? Tem certeza? Continuar. Olha lá, degradação do óleo do CVT, vai ter um valor embaixo, o nível de degradação será apagado, tem certeza? Continuar. Olha lá, o comando foi executado. Então tá aí, ó, a parte de troca do óleo da caixa de câmbio, o equipamento aqui também fez o reset da troca do óleo. Agora eu vou com vocês lá no Outlander, só para a gente fazer a comparação do que eu falei para vocês em relação à instalação do radiador, aonde a concessionária pede para colocar, e aonde está na Outlander é a mesma posição, só que tem um detalhe: a Outlander ela tem um furo no para-choque onde recebe a ventilação, e esse carro não tem de fábrica. Então tomar cuidado, que se você colocar lá o radiador e não tiver a troca de ventilação com temperatura do óleo, também não vai adiantar nada. Não é que não vai adiantar nada, ele vai trocar um pouco de calor pelo tempo que o óleo sai da transmissão, passe pelo radiador e volte, mas ele não vai trocar tanto a temperatura
como se tivesse com a ventilação forçada, ajudando ele a refrigerar. Vamos lá no Outlander para dar uma olhada. Então tá aqui, ó, a gente tá com o Outlander aqui. Esse carro é 2011, ele tá para fazer um trabalho de ar condicionado na oficina, e a gente aproveitou essa semana que a Mitsubishi pegou aqui na oficina. Se a gente prestar atenção no para-choque dianteiro desse carro aqui, ó, se a gente prestar atenção no para-choque dianteiro, ele é igual, bem parecido com o do SX. Tem uma grade frontal aqui para passar a ventilação para os radiadores lá. Mas o detalhe que eu queria mostrar é esse daqui, ó. Olha o que acontece na Outlander. A Outlander, a parte onde está o radiador do câmbio, além de estar ali, o radiador estando ali, ele tem um buraco, ou seja, o para-choque é cortado nessa região para direcionar o ar certinho lá no radiador. E dentro tem um detalhe também, que tem um acabamento, que é o túnel para que o ar fixe direto na grade, direto no radiador. Quanto do lado oposto, se a gente olhar ali, não tem nada. Ele é fechado, ele é tampado, ó. Esse lado é tampado. Então quer dizer o quê? Que de propósito, a Mitsubishi nesse caso aqui deixou a parte do lado esquerdo aberta para poder entrar a ventilação para o radiador. No modo geral, pessoal, o ASX é um carro bem legal, ele é gostoso, ele é 4x4, tudo, mas esse é uma falha que esse carro com câmbio CVT sempre costuma ter. E esse mesmo projeto aí, que a gente andou pesquisando e vendo, é o mesmo do Lancer. É o mesmo projeto do Lancer, não o Evolution. A versão aí anterior do Evolution aí tem o mesmo construção, e por incrível que pareça, já teve cliente que veio aqui e tem o mesmo defeito o carro, que é a temperatura quando começa a andar muito com o carro em rotação, velocidade e rotação muito alta, o câmbio entra em emergência. Então tá aí, ó, vou mostrar agora a traseira do carro lá, é um ASX 4x4. Aí, ó, tá aqui, ó, então, é um ASX AWD com sistema 4x4. Se vocês olharem aqui embaixo, tem o diferencial traseiro, ó lá, o cardan tá lá embaixo. O cardan do carro tá lá embaixo, o diferencial traseiro tá aqui e tem o semi-eixo das rodas aqui, ó. Tá aqui o semi-eixo das rodas e o cardan lá na frente. Então um carro bem legal. Na parte assim de dirigibilidade do carro, com o 4x4 ligado, ele é bem seguro, sim. Vou falar um pouquinho só do nível do óleo da transmissão agora, que como verificar que eu pulei essa etapa aí, e só para concluir o vídeo aí. Tá valendo. Pessoal, então continuando aqui, eu vou falar um pouquinho de verificação do nível do óleo da transmissão desse carro. Esse carro ele tem vareta, e o correto assim, vou pensar o seguinte: se não perceber nenhum vazamento na garagem, nada, pelo menos uma vez por mês dá uma verificada nesse nível de óleo da transmissão, além dos demais níveis, né? Mas focar também no da direção, porque se tem a vareta é porque tem que ser observado. O detalhe que eu falei lá, se tiver faltando, colocar o óleo original, não colocar outro óleo aqui que é o óleo específico, não é o mesmo óleo da transmissão automática e nem da automatizada. O óleo CVT é um óleo diferente, então tem que tomar cuidado, compra na concessionária. Bom, se vocês olharem aqui, ó, a vareta do nível do óleo da transmissão tá aqui, ó, tem uma indicação em cima dela, TM. Aqui em cima a varetinha branca. Qual que é o procedimento aqui? Na verdade, esse carro está desligado agora e o motor está frio, ele não tá quente ainda, que a gente acabou de funcionar ele. Mas eu vou mostrar na vareta para vocês como que fica com o carro desligado e com o carro ligado. Puxa a varetinha fora. Se a gente olhar aqui na varetinha, tem uma indicação bem aqui onde está a ponta do meu dedo aqui, que é o nível do óleo aqui, ó. Que tem um C e um H aqui. C de cold, que é frio, e H de hot, quente. Então assim, a verificação do óleo com o motor quente, com o carro em funcionamento, ele tem que estar nessa marca aqui, ó. Na verdade, bem abaixo, mais ou menos aqui, ó, uns 15, 20 milímetros abaixo desse dente aqui, que é o dente da vareta. Ele está bem aqui, ó, o nível máximo aqui é bem onde está meu dedo aqui, ó. Então eu vou enfiar lá e vou tirar